Amém. Vamos estar neste momento ouvindo a palavra do Senhor. E como foi falado, nós vamos começar essa semana, nas quartas-feiras, uma série de estudos que nós vamos aprender da palavra do Senhor. O Senhor ministrou ao meu coração para estarmos falando aqui sobre Gálatas 5,17, que é as obras da carne, o fruto do Espírito. Mas nós vamos começar lendo a partir do versículo 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Eu os advirto, como antes já os adverti. Paulo está repetindo. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, a partir do versículo 16 até o versículo 21. E lá no versículo 22 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Na sequência, no capítulo 6, Paulo vai falar assim para a gente fazer o bem a todos. Mas aqui nesse capítulo 5, o que o Senhor nos ensina? A gente tem um hábito de achar que essas obras, a gente tem atribuído elas, amados, ao maligno, né? Muitas vezes a gente fala, quando a gente está fazendo algo que é obra da carne, e a gente diz, é Satanás, né? É o inimigo que está agindo. Não, amados, essas obras são nossas. Essas obras, elas são da carne. São da carne, não são do maligno. É obra da nossa natureza carnal. E nós vamos aprender aqui qual é a diferença das obras da carne e do fruto do Espírito. O que elas trazem de consequências e de benefício para a nossa vida. Consequência às obras da carne, aquilo quando nós praticamos, o que traz de consequência para mim? E o fruto do Espírito, quando eu pratico o fruto do Espírito, o que traz de bênção, né, para a minha vida? E em Gálatas aqui, Paulo está nos ensinando, nos advertindo, na verdade. Ele está dizendo, olha, aquele que pratica essas obras não herdará o reino de Deus. É muito forte. Nós aprendemos nas quartas-feiras anteriores, o Senhor nos ensinando lá em Mateus, né, 5, nós aprendemos sobre as bem-aventuranças. E ele dizia ali quais eram as características, as virtudes, as qualidades daqueles que herdariam o reino de Deus. E aqui Paulo está nos advertindo, e não é a primeira vez, quase todas as cartas dele, ele adverte sobre viver no Espírito e abandonar a carne. E ele fala, olha, aquele que pratica essas obras da carne não herda o reino de Deus. Quais são as obras da carne, irmã? Quais são as obras que eu pratico, amada e amado? Que é da carne, que é da natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, ira, todas essas obras aqui que depois o amado e a amada pode estar lendo aí, meditando lá em Gálatas.
E aqui nós vamos sempre trazendo uma obra da carne versus o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, a Bíblia fala que é o fruto. Ele se divide em 9 qualidades, mas é um fruto, porque é do Espírito. É o Espírito Santo que ministra em nós, que nos capacita a desenvolver. Então, hoje nós vamos falar sobre amor versus ciúme. O que que acontece? O que a Bíblia diz sobre o amor? E o que a Bíblia vai dizer sobre o ciúme? E o que a gente estuda também sobre o ciúme? O ciúme é uma obra da carne, como diz Gálatas 5,17, faz parte de uma das obras da carne. E as obras da carne, elas representam tudo que não vem de Deus. Impossível essas obras aqui virem de Deus, não vem de Deus. Elas fazem parte da nossa natureza, das ações da nossa natureza pecaminosa. A Bíblia fala que nós fomos criados em pecado e é por isso que a nossa tendência, a tendência da nossa mente, do nosso coração, do nosso cérebro, do nosso corpo é sempre militar contra o espírito, é a carne querendo tomar conta. Então ela faz parte dessa natureza pecaminosa, ela simboliza a fragilidade humana e a tendência ao pecado. Isso começou lá desde Adão e Eva lá no paraíso. Começou desde Eva lá. A tendência nossa ao pecado. Apesar de Paulo listar todas essas características em Gálatas, nós sabemos que as obras da carne vai muito além. A nossa natureza, ela tende constantemente, amados, a cair, né? A se inclinar para essas armadilhas, a requerer que nós venhamos a praticar o pecado. Porque, vamos ser sinceros, o diabo não aparece como um garfo, um bicho vermelho de garfo pontudo, não. Ele vem oferecendo as coisas mais gostosas, as coisas mais bonitas para fazer com que a gente peque. Não, como nós falamos no domingo, a gente não tropeça numa grande pedra, a gente tropeça nos pedregulhos, porque ele começa trazendo as coisas ali e a nossa carne vai inclinar sempre para esse lado do pecado. E por isso que a gente tem que ter uma constante, é matar um leão por dia, todos os dias você tem que lutar, você tem que ter uma atenção redobrada para não cair nas armadilhas do pecado. Muito forte. A luz e as trevas, como Paulo falou aqui, elas não convivem juntas e elas militam, elas lutam. Militar é guerrear, é brigar, é estar em guerra uma com a outra. Ele fala assim, ó, eles estão em conflito, a obra o espírito e a carne estão em conflito durante todo o tempo. Para que a gente não faça aquilo que é certo, para que a gente não seja guiado pelo Espírito. A carne milita contra o Espírito o tempo todo. Então, a obra da carne é das trevas. Então, as trevas e a luz, ela não combina, elas não convivem juntas. Não tem como uma pessoa ser completamente ciumenta e amorosa ao mesmo tempo. Não tem. Ou você ama, ou você tem um ciúme possessivo, que a gente vai ver que é completamente diferente. O ciúme, ele é uma obra como se fosse uma erva daninha que sufoca a plantação. Você já viu uma plantação? A gente vai falar daquilo que a gente conhece. Você planta uma roça lá, né? Vamos falar, época de chuva agora, época de plantio. Você planta uma roça, uma lavoura de milho, uma lavoura de feijão e larga lá. A própria terra vai nascer ervas daninhas, vai nascer mato, vai nascer ervas que não faz parte daquilo que você plantou. Você plantou feijão, mas vai nascer ervas daninhas ali. E o que acontece se você não vai lá e não carpe a roça, não limpa a roça, não ara a roça? A erva toma conta e sufoca o feijão, sufoca o milho e mata
Mata, chega ao ponto de matar. Assim é a obra da carne. Ela vai tentando todos os dias, vai trazendo uma coisa, vai trazendo a outra, a sua carne vai trazendo as vontades, os desejos e vai sufocando o fruto do Espírito que há em você. Vai trazendo, como por exemplo, o ciúme. Se você não trata o ciúme com amor, ele vai sufocando o amor que um dia era amor e começa a ser possessivo, até que chega o ponto que mata o amor. É como se fosse uma erva daninha que quer sufocar o fruto do Espírito. Em Gálatas 5,13, Paulo nos adverte, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, Paulo está dizendo o quê? Vocês foram chamados, foram libertos por Cristo, foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para fazer libertinagem. Não use a liberdade que eu te dei, porque você tem o livre-arbítrio, para fazer o que te dá na telha e você dizer assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não use isso como ocasião para dar liberdade à obra da carne. E ele fala bem no final, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, ele está nos ensinando aqui, o ciúme, amados, é um estado emocional que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa ou a um objeto que você pretende ter como exclusividade para você. Você pretende, por exemplo, na pessoa, pretende que seja um amor exclusivo para você. É um receio de que aquela pessoa esteja dando afeto e amor a outra pessoa. É o medo de perder alguém. É uma insegurança. Na verdade, ciúme representa uma insegurança. Uma insegurança. É um sentimento negativo provocado por um medo, por um receio ou por uma suspeita de que a outra pessoa, que a pessoa que você ama, está dando mais atenção, afeto a outro. E isso gera o que, irmã Leila? Gera ódio, gera raiva, gera desgosto. Por quê? Porque você acha que aquela outra pessoa está feliz, então não pode estar feliz, porque você é quem tem que ter todo aquele cuidado que a outra pessoa tem. Já viu isso acontecer, amados? Olha que coisa maligna. Essa palavra ciúmes vem do latim zelumim, ou zelos, e do grego zelos, que significa zelo, ciúme de amor. O ciúme é diferente de zelo. Não vem dizer que uma pessoa extremamente ciumenta vem dizer, eu sou zelosa. Não, o zelo é uma coisa e ciúme é outra. Zelo é uma grande preocupação, é o cuidado que alguém dedica a outra pessoa. É uma forte disposição, uma diligência, um empenho em realizar alguma coisa, ou em realizar algo, ou em cuidar de alguém. A Bíblia vai nos falar que Deus é zeloso em 1 Coríntios 10, 22. Mas o zelo de Deus, o cuidado de Deus é diferente do zelo do ciúme humano. O ciúme de Deus é um cuidado que ele tem para que nós não venhamos cair e ir para o inferno. O ciúme humano é um sentimento tão se chegar no ponto de ser possessivo, é tão maligno que faz com que a pessoa até prejudique o outro, até tire a vida do outro. É completamente diferente. O ciúme humano, se ele for excessivo, ele tende a se tornar uma possessão, ele tende a se tornar para o mal, tende a se tornar doentio. Por quê? Porque ele quer exclusividade total. E quando o ciúme é por zelo, quando é uma coisa que você está cuidando de alguém, a gente conhece a diferença de zelo e de ciúme. Mas ele pode até ser benéfico quando você zela de alguém, você cuida de alguém, é um sentimento bom. Mas quando passa a se tornar um ciúme doentio, é terrível, é maligno, destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói amizades, destrói alianças no trabalho, é destrutivo. E pode ser em várias áreas, amados. Pode ser num relacionamento ou pode ser por uma coisa. Já viu aquela pessoa que tem ciúme do carro, tem ciúme da casa, tem ciúme de um objeto? Já viu?
tem esse tipo de ciúme também. O ciúme, além de ser uma coisa negativa nessa questão ao se tornar possessivo, ele está intimamente relacionado, ligado à inveja. Por que, irmã Leila? No momento em que o ciúme é capaz de produzir desgosto ou tormento a uma pessoa só de ver a felicidade da outra, ou só de perceber que você não tem aquilo que o outro tem, o ciúme se torna inveja. Olha que coisa terrível. A obra da carne é como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Você começa com uma coisa pequena, de repente você está trazendo várias coisas para dentro do seu coração e da sua alma que você não deveria, mas que chega. Por isso que essas ervas daninhas têm que ser podadas, cortadas, arrancadas pela raiz, não é nem podada, porque poda você deixa a planta lá. É arrancadas pela raiz mesmo, não deixar nem raiz nem ramos dentro do seu coração, da sua alma, porque é terrível. Por isso que tem pessoas que são tão possessivas que matam. Já viu aqueles casos de esposas que matam por ciúme, de amigo que mata por ciúme? É terrível. A pessoa ciumenta, ela se diz, no significado do dicionário, ela diz que ela é zelosa, ciumosa, desconfiada, despeitada, inquieta, invejosa, possessiva e suspeita. Sabe? Quando a pessoa... como é que o ciúme surge? É como se fosse um sinal de alerta, quando nós acreditamos que aquilo que nós estamos fazendo, que algo não está bem na nossa vida ou que não está andando do jeito que você gostaria. Mas faz parte do instinto humano querer eliminar todo e qualquer tipo de ameaça. Pode até ser uma coisa real, interessante, que pode ser realmente um sinal de alerta de alguma coisa que tá errado, que você sente ali no seu instinto que tá errado. Mas pode ser uma coisa na imaginação. Você começa a suspeitar, começa a ver coisa, começa a imaginar coisa que não existe. E aí você está sempre procurando uma prova de que aquilo que você está pensando, imaginando é real. E isso vai se tornando uma possessão. E isso é perigoso. Quando você, pelo instinto nosso, quando a gente começa a se sentir inseguro, desprotegido e em desvantagem, a tendência do ser humano é cortar a ameaça. Por isso que tem pessoas que podem chegar até matar, para poder não ficar se sentindo inseguro, em desvantagem. Por isso que você olha para... que Paulo está dizendo que olha para dentro de você mesmo e comece a viver pelo Espírito. Quando você olhar para dentro de você mesmo e você perceber que você tem uma atitude possessiva, ou de controle, ou de querer dominar outra pessoa, ou de querer você ter exclusividade da outra pessoa, quando você perde o respeito na intimidade, quando você quer dominar tudo, quando você começa a ter atitudes violentas, brigas constantes, seja com a família, dentro da sua casa ou com amigos, quando você se sente infeliz demais, você não consegue fazer mais nada se você estiver longe da outra pessoa e você só fica imaginando o que a outra pessoa está fazendo, começa a vigiar. Começa a orar a Deus e pedir a Deus para te libertar. Porque isso já é um sinal de que passou do zelo e está se tornando um sentimento de ciúme possessivo. Irmã Leila, qual é o remédio para o ciúme? Tem remédio. Paulo disse, né? Qual é o remédio, irmã Leila? O amor. O amor é o remédio. Porque Paulo disse assim, ó, vocês não sejam presunçosos, mas vivam pelo Espírito e vocês ajudem uns aos outros. Vocês comecem a ajudar uns aos outros e façam isso em amor. Em amor. Então, o amor é o antídoto do ciúme. Gálatas vai nos dizer isso. Gálatas não, em 1 Coríntios 13, 4 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, em ver o mal na vida do outro. O amor, ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Deus é amor, amados. O amor é uma das características mais importantes para a vida do cristão. Sem amor, Deus não enviaria seu filho para se entregar naquela cruz. Sem amor, Jesus não se entregaria naquela cruz por nós. Sem amor, não teria como Jesus enviar o Espírito Santo para nos consolar, nos confortar. É exatamente o amor. Sem amor é impossível nós adquirirmos, desenvolvermos todas essas qualidades, as virtudes do fruto do Espírito. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 22, 37 a 39 sobre os 2 mandamentos. Ele fala lá: ame a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus com todo o seu coração, com sua alma, com seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. E aqui ele está nos dizendo que para nós amar ao próximo, nós temos que amar a nós mesmos. E quem ama a si mesmo não é inseguro, não é duvidoso, não suspeita dos outros. Por quê? Porque você sabe que você se ama e que Deus te ama. E ele termina lá no versículo 40 dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você consegue amar o seu próximo. Ou seja, você tem que amar também, para amar a você mesmo também, para que você consiga amar o próximo. Se você e eu não tivermos esse amor dessa maneira, na nossa maneira de ver, de maneira nenhuma nós conseguiremos desenvolver as outras virtudes que há no fruto. O primeiro é o amor. Nós, como imitadores de Cristo, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 11, 1, sede imitadores, como meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses 3,17, Paulo exorta de novo: caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que nós temos vivido. Ele ensina que há um padrão de vida a ser vivido e que ele como imitador de Cristo e que eu como imitador de Cristo devemos buscar andar com aqueles que também seguem esse padrão. Ele fala isso. Todo o ministério de Jesus, amado, todo o seu comportamento foi baseado em amor e em justiça. Mas foi o amor, foi por amor que ele veio. Foi porque Deus amou o mundo. Lá está lá em João 3,16. E Paulo disse: imite a Cristo. Nós, como imitadores de Cristo, devemos ter o amor como a nossa via principal para lidar com o nosso próximo, para realizar a obra dele, para realizar um ministério em amor, as nossas responsabilidades em amor. E é por isso que só consegue amar a Deus e ao próximo quem tem o Espírito Santo dentro de si. Por isso nós precisamos do fruto do Espírito. Quando nós tratamos a todos com amor, nós refletimos a face de Cristo e crescemos a cada dia no Espírito. O coração em que o Espírito Santo habita, em que ele faz morada, trata o outro com amor. É claro, amados, que amar o outro não quer dizer aceitar o erro do pecado do outro como natural, como normal. Não é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos amar o outro, mas confrontá-lo para que ele entenda que é necessário haver uma mudança, mas fazer isso sem ferir, sem julgar, sem magoar, sem abandonar. Amar o próximo é mostrar que é possível mudar e ter o padrão de Cristo